muita alegria, começando agora o Bispo Fé em Família, aqui pela Rede Gospel de Comunicação. E o seu domingo sempre fica melhor quando a gente está aqui juntinho, aprendendo mais, se rindo, se divertindo, aprendendo novas receitas, se enchendo de conhecimento, mas principalmente se enchendo sempre do amor de Deus. E hoje a gente vai falar no programa de um assunto que às vezes é tabu para muitos cristãos. Será que o crente deve ou não falar sobre sexo, sobre relação íntima? Hoje o pastor David Heiker, que é especialista em teologia e sexualidade e relacionamentos, vai falar tudo segundo a palavra de Deus, aquilo que muitas pessoas têm receio de falar, mas que destrói muitos relacionamentos. Hoje também eu recebo uma querida amiga minha de muitos anos, desde a época de Bem com a Vida, faz parte da minha mentoria, se tornou uma amiga minha, ela que é chefe e agora escritora, Carla Elage, ela que está inspirando outras mulheres e dividindo um pouquinho de toda essa experiência, essa bagagem, dessa trajetória tão linda que hoje ela também caminha junto com Jesus Cristo. E na nossa cozinha, um doce fácil, rápido e saboroso. A chefe Adelaide vai te ensinar como fazer uma trufada de abacaxi. Olha que coisa linda! Uau, hein? É bom que o abacaxi dá uma quebradinha no doce. Vamos aprender a fazer para fazer em casa nesse domingo para a família? Vamos se animar aí? Olha, e hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre a cirurgia plástica. Será que é vaidade? Será que é autoestima? O importante é você saber que sim. Nós acreditamos que você deve cuidar do corpo, da alma e do espírito, mas sempre com um médico responsável. E hoje o Dr. Nívio Moreira vai falar sobre essa abordagem consciente e profunda, sobre os perigos da compulsão pela beleza. Sem exageros, né, gente? Para começar, a gente vai falar também sobre isso que tem sido cada dia mais um problema mundial. Infelizmente, a população mundial, ela tem ganhado muito peso e as pessoas mais obesas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% dos brasileiros já estão acima do peso, o que não era uma característica da nossa população. O que vem com obesidade? Diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer, porque a gordura ela é inflamatória no organismo. Olha que importante a gente entender um pouco mais sobre isso. E hoje eu estou recebendo aqui a Andréia, ela que vai falar um pouquinho da jornada dela de emagrecimento, e junto com ela nós trazemos para você a Thaís Verdi, que é nutricionista e vai esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema, porque às vezes a bariátrica, o balão, todas as alternativas para o emagrecimento, eles não são definitivos se não houver uma consciência, uma reeducação alimentar. Porque tem muito médico que quer vender a cirurgia como que se fosse um passe mágico. E a gente sabe que quando se trata de saúde, sempre é a prevenção e um conjunto de ações para cuidar da sua saúde. Agora, hoje, a gente vai conhecer a Andréia, que ela eliminou 100 quilos. Quero conhecer. Meu Deus do céu, que linda! Meu Deus, eu não consigo imaginar você eliminou 100 quilos. Nem eu também não consigo imaginar, lembrar. Eu não sou mais aquela pessoa. Dá uma voltinha aqui pra gente. Eu não sou mais aquela pessoa. Não é? Que linda! Obrigada. Gente, olha como ela era antes. Ela sempre foi bonita. Eu tinha a pior gordura, que é a gordura visceral, que olha, é mais tudo bem, prejudicial. doutora? Bem-vinda aqui no Bispo Fé em Família. Obrigada. Sempre foi bonita, mas você teve um dia que chegou a querer tirar a tua própria vida
por causa da obesidade? Eu nunca fui obesa. Eu era uma criança muito magra, por sinal. Você não era aquela criança era. gordinha? Não, eu era seca. E como eu tenho 52 anos, a cultura é que a criança saudável é a criança gordinha, né? Todas as minhas primas, meus primos eram gordinhos e eu era um palitinho. Tá, então você tinha até vergonha da magreza. De tomar remédio, vitamina, coisa para dar fome, para fazer a criança Abriu comer. apetite. E eu seca. Aos 25 anos, eu pesava 70 quilos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí eu engordei 30 quilos, fui para 100. Todo mundo disse, não, quando o bebê nascer, você volta, você emagrece. Mas eu não emagreci e fui engordando. Eu fiquei 14 anos com 160 quilos. 160. Obesidade mórbida grau 3. E o que você Não tinha nenhuma sentiu? doença, não tinha nenhuma comorbidade. Tinha. Tá. Mas o meu emocional era destruído por conta da obesidade, né? E outra, associada a algo tão lindo que é o gerar um filho, não é, Andréa? Porque acabou que essa situação veio na tua vida junto com a chegada do bebê. E em algum momento isso causou uma rejeição no teu filho? Não Então, rejeição, em relação, mas aquele peso, né? Me tornei mãe. Que eu sempre falava, eu engordei na gestação, de lá eu desenvolvi a obesidade e não consegui voltar. Não conseguia mais. Voltar. Você tinha tentado de tudo? De todos os tipos de dieta. Hoje eu entendo. Qual foi a maior loucura que você fez para emagrecer? Ficar 3 dias sem comer, só tomava água, comia uma folha de alface, tomava um monte de remédio, anfetamina, coisas que ao invés de melhorar, só piorava, né? Porque agora é proibido, mas você é anos 80? Eu sou de 72, 70, a gente ainda pegou a geração que podia tomar anfetamina, né? Que inclusive era receita, tudo, né? que é droga, né? E aí ficava super alterada e não conseguia voltar. E qual era o problema pior? A obesidade não era entendida como uma doença. Hoje a gente era sabe, quase que um desvio de caráter. Sim, não, é gorda porque é folgada, porque só quer saber de comer, né? Bem isso. Então, assim, você acha hoje, que isso mudou hoje? Com certeza. Hoje a gente entende que a obesidade é uma doença, ela não tem cura e ela mata. Mas ela tem controle. Eu estou no controle há 11 anos com 100 quilos eliminados, 11 anos? 11 anos. Gente, inclusive você tem uma tatuagem no teu braço esquerdo. Que celebra esse dia. Me conta esse dia que você decidiu que você ia tirar a tua vida. Então, um dia eu acordei, né? E assim, todo dia de manhã eu acordava, eu ia para o banheiro, escovar os dentes e tal. Eu olhava no espelho e eu me via gorda, só que assim, eu não tinha, a psicóloga, né, explica bem isso, né, um mecanismo de defesa. Eu sabia que eu estava obesa, eu sabia do meu tamanho, mas eu mentia para mim, né, eu falava assim, não, você está só gordinha, faz uma dieta e dá tudo certo, né, mas não dava, né. É um mecanismo de defesa da mente, porque se ela me ver e me entender no meu real tamanho, é muita informação. Então eu vivia mentindo para mim, mas todo dia de manhã eu sentia muita raiva de manhã. Eu olhava no espelho, eu tinha vontade com a escova de dente de destruir o espelho, né? E assim foi, né? 14 anos. Aí um dia eu acordei e antes de ir para o banheiro eu virei para o meu marido e falei, amor, é o seguinte, hoje eu vou resolver minha vida, ou eu vou emagrecer, ou eu vou me matar. Mas eu já tinha feito um plano até, né? Eu já tinha um plano de suicídio, né? Que eu falei, porque assim, eu não tinha nenhuma doença, eu não tinha nenhuma comorbidade, apesar dos 160 quilos, mas eu não tinha nada, diabetes, triglicéridos, gente, 160 quilos para quantos de altura? 1,63. Era o Bob Esponja, né? Quadrado, era o próprio Bob Esponja. Não, mas é muito peso, né, doutora? Peso para pouca altura. Não, o meu IMC era 53. Com 30 você já pode fazer bariátrica, né? E aí esse dia você foi ter o dia D, da decisão. Aí meu marido falou, bom, ela tá descompensada, né? Então eu vou ajudá-la. E a gente começou a saga. Antes de partir para a bariátrica, eu nem sabia que existia bariátrica ainda, né? Eu fui para uma clínica, procurei um endócrino, procurei uma equipe multidisciplinar, fiz dietas, mas o que acontecia? Eu ficava 6 meses para emagrecer 20 quilos. Aí vinha Natal e Ano Novo, eu dava aquela relaxada e engordava 25. Aí o médico falava assim, Andréia, você levou 6 meses para emagrecer 20 quilos, como que você engorda aos 25 em Natal e Ano Novo? Aí eu falava, doutor, o que eu não comi 6 meses, eu comi entre Natal e Ano Novo. Aí foi, né? Tentativas todas frustradas e não deu certo. Aí hoje seria uma síndrome do pânico, mas há uns 15 anos atrás eu tive um surto. Ela ficou doida, ela ficou louca.
Aí eu fui para o hospital, fui para o convênio. Meu marido falou assim, olha, ela está tendo uma crise nervosa, não sei se vai ter que procurar um psiquiatra, vai ter que tomar remédio, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu tive a sorte, né? Deus sempre põe as pessoas certas no caminho, né? Veio uma assistente social do convênio e falou, Andréa, a gente começou aqui no São Cristóvão, já tem uns 2 anos, fazendo cirurgia bariátrica. Vem conhecer como é que funciona, você fica fazendo tipo de um cursinho, né? Você participa de palestras, você passa com a Nutri, você passa com um endocrinologista e vai fazendo acompanhamento. Quando você estiver ciente de tudo que acontece, você é liberado e você opera. Quer conhecer? Aí eu fui. Bom, saí de lá operada, né? Olha só! E essa tatuagem marca esse então, dia a tatuagem. que você voltou a viver. Então, e a tatuagem faz uns 2 anos que eu fiz. A borboleta, que é o símbolo da transformação, né? Eu saí, né, do casulo da lagarta e virei uma linda borboleta, Virou! né? Aí o desenho aqui é o estômago, o método que eu fiz é o bypass, que ele reduz o estômago e o intestino. Tá. O outro método de bariátrica é o sleeve, ele não mexe no intestino, ele só mexe no estômago. Mas isso quem decide é o médico, é por quanto de comorbidade que o paciente tem, pelo peso, pela idade, pelo histórico. Não é o paciente que fala, eu quero fazer, não existe isso, é uma análise do médico, né? Tá. E a data, né? Dia 20 de maio de 2013. Bispa, eu emagreci 33 quilos no primeiro mês. Meu Deus! Nem eu acreditava, Já era... mais que 1 quilo por dia. Meu Deus! E aí, já era outra vida? Já era outra coisa, já era outra pessoa, Cada né? dia que você acordava, você estava mais magra. Mais magra. Gente, que delícia. E Imagina, até acordei, emagreci, a acordei, emagreci. orientava, não se pesa todo dia. Eu comprei uma balança, É né? claro que Ficava sim. no chão do meu banheiro, eu me pesava Que todo mulher que dia, não se né? pede todo Né? dia. Você se pesa até hoje? Até hoje. Claro. É porque eu tenho medo de engordar, pastor. Pelo amor Nossa, de Deus. Você não tem ideia. O meu fantasma é eu Conheço engordar. esse medo. Eu sempre deixo uma foto, essa foto que passou aí, eu sempre deixo ela. Olha como ela tá linda Nas hoje. minhas redes sociais, na minha agenda, Você na minha deixa geladeira. pra lembrar. Porque aí tem gente que fala, Andréia, essa Andréia não existe mais. Tira essa foto daí. Aí eu falo, ó, eu respeito sua opinião. Mas eu vou dizer pra você o que essa foto fala pra mim. O que fala, É da onde André? eu vim. E é pra onde eu jamais quero voltar. Que Porque eu lindo. tinha muita raiva de mim. E era uma coisa assim meio louca. Porque eu tinha raiva de mim e eu me punia comendo. Então, assim, aquela raiva que eu tinha de ser gorda, eu tentava amenizar ela comendo uma caixa de bombom, um pacote de biscoito, né? Uma pizza inteira, um pote de sorvete. Insanidades, né? Não, às Então, vezes hoje... não, nem a gente... As emoções estavam desequilibradas. Agora, doutora, qual a importância? Porque ela tem 11 anos de operação e eliminou 100 quilos. E manteve. Mas, doutora, são todas as pessoas que conseguem manter esse novo hábito, essa reeducação, mesmo depois de uma cirurgia bariátrica? Bispa, na verdade, existe hoje uma questão chamada genética. É um assunto que hoje as pessoas estão falando mais. Eu, dos meus 20 anos de formada, nos últimos 12 anos, eu tive que estudar. Né, doutora? Onde você se especializou? Na Índia, Indonésia, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É muitos anos. Na verdade, eu trouxe a genética para o Brasil pela Nutrigenomics. Eu lembrava que os meus pacientes iam para a Disney e eu pedia para fazer os testes genéticos lá, porque não tinha ainda no Brasil. Agora já tem? Por que eu comecei a procurar a genética? Porque eu via que as minhas estratégias nutricionais, para uns funcionava e para outros não funcionava. Então, o que acontecia com isso? Se a mesma estratégia servia para um, mas para o outro, do mesmo peso, da mesma altura, fazendo a mesma atividade física, não funcionava. Foi aí que eu cansei só da bioquímica, da fisiologia e fui procurar a resposta na genética. E hoje a genética ela traz essa resposta. Então hoje a gente sabe como os genes impactam na saúde, seja de forma positiva ou negativa, que a gente chamamos de nutrigenética, mas também eu tenho a ferramenta da mão da nutrigenoma. Através dos alimentos que se transformam em nutrientes, eu consigo hoje sinalizar essa genética, essas expressões genéticas, para que o meu paciente ele alcance o objetivo dele, sem restrições, né, sem dietas restritas, né, fazendo uma mudança de comportamento alimentar, trabalhando as emoções, porque hoje a genética ela traz essa informação de pacientes com predisposição a ter mais apetite,
menos saciedade, ter mais vontade de Ai, comer meu doce. Deus. É boa notícia ou não que a gordura está no gene, doutora? É boa, né? É. A gente não sabe se é bom ou ruim. Agora, quando você fala sem restrições, é sem restrições mesmo, doutora? Na verdade, o que acontece? Nada que tenha muita restrição funciona a longo prazo. Por que você começa a emagrecer e logo depois você volta a engordar? Por conta disso. O Gera corpo, compulsão sempre. as pessoas precisam entender que para você emagrecer, você precisa se alimentar, você precisa nutrir suas células, né, de bons nutrientes. Então não adianta você fazer um jejum intermitente, por exemplo, de 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas, você estimula uma biogênese mitocondrial, isso significa que você produz muitas células novas no seu corpo, mas essas células quando nascem, elas precisam do quê? De uma nutrição adequada. Então não adianta fazer o jejum se a pessoa não sabe comer. Mas se ela fizer o jejum e depois dessa janela de jejum tiver uma alimentação adequada, o jejum pode ser usado a favor dela, doutora? Muito. Porque eu sou super fã do jejum. Muito. O jejum, na verdade, ele tem duas funções primordiais. A primeira é que ele faz com que você entenda o que o seu corpo precisa fazer durante o dia e o que o seu corpo precisa fazer durante a noite. E o jejum, ele estimula determinados genes que são responsáveis pela eficiência da musculatura esquelética em deixar o corpo com mais flexibilidade metabólica. Então o corpo aprende a trabalhar como os carboidratos como fonte de energia ou com a gordura como fonte de energia. Ah, porque se ele não está no jejum, ele só vai querer o carboidrato. Exatamente. Ele fica mal criadinho. Mais ou menos isso. Entendi. Até o corpo é assim. Mais ou menos isso. Então você pode usar, o jejum não faz ninguém emagrecer. O que faz você emagrecer é a estratégia nutricional pós-jejum. É, porque eu acredito que o jejum, ele vai ajudar você a se reeducar, segurar essa capivara raivosa que tem aí dentro de você. Porque quando você faz aquela janela, é como se você estivesse exercendo um domínio próprio, né, doutor? Você fala, olha, depende. Porque tem gente que quando volta com tudo. Depende. A predisposição que genética. Aí vem. Não é todo mundo que se pode... adapta ao jejum. Exatamente. Eu tenho pacientes que fazem o jejum intermitente, quando Engorda. chega às 6 horas da tarde, tem compulsão por doce. Aí se acaba no doce. Você entendeu? Agora... E tem pessoas que super se adaptam. Então, sim, existe uma predisposição genética. Não é todo mundo que é adaptado a fazer o jejum intermitente. Agora, ter a última refeição do dia é fundamental, né, doutor? Porque senão a pessoa não para, né? A pessoa vai de madrugada. Você atacava a geladeira madrugada? Adorava comer feijão gelado, pizza gelada, né? Doces, né? Pudim, bolo, né? Então não para, né? O dia inteiro estimulando esse organismo, né? Não é bom ter a última? Sim, o jejum intermitente, na verdade, quando você faz... Eu estava falando isso com os meninos nos bastidores, né? Que o de 12 horas é o que mais funciona, porque é uma coisa que você leva para a vida. E após esse jejum, você fazer um time de nutrientes, um time de proteínas. Fracionar 3, 4 refeições por dia, onde você possa distribuir melhor as proteínas para gerar saciedade, para regularizar os hormônios, para manutenção de cabelo, pele, unha. Então 2 ovinhos da manhã, com um abacatezinho, com uma aveia, uma gordura, vai bem, uma gordura isso, uma gordura benéfica. Né? Aí põe teu cafezinho, põe vai seu sendo cafezinho, feliz, né? Isso. Vai substituindo, né? Exatamente. E os nutrientes necessários para você emagrecer, nesse caso, sem deficiências nutricionais. Então, no caso da bariátrica, só para a gente concluir essa pauta, pode haver deficiência nutricional. É o sangue que vai te contar como especialista e a pessoa às vezes está se alimentando, mas não vai conseguir trazer todos aqueles nutrientes. E aí é a hora de entrar com a suplementação ou não, doutor? Em relação à cirurgia que ela fez, ela sabe disso. Ela nunca mais vai ter absorção de alguns nutrientes, como ferro. Nunca mais? Nunca mais. Né? Ferro, se ela comer mais B12, feijão, tudo que é escuro, cálcio, vitamina D, que é onde não absorve mais. Essas vitaminas Você entendeu? B, C, 12, magnésio, manganês, eu faço reposição todo mês. É assim, veia. o nosso trato... Na veia? O nosso trato gastrointestinal,
Cada parte dele é onde você absorve determinadas vitaminas e minerais. Tá. E justamente a parte que é retirada é justamente essas vitaminas, que é o ferro, o complexo B, o cálcio e a vitamina D, que são as que mais provocam deficiências nutricionais. Então, isso ela tem que repor na veia. Tá. Óbvio, a alimentação contribui, a suplementação contínua também contribui, mas nesse caso, em tempos ela tem que realmente fazer na veia. Ótimo. Qual que é a tua frequência? Eu faço André? todo mês. Todo assim, mês. O ferro, agora, como eu já tenho 11 anos, Sim. né? O ferro que eu tomo no soro, que eu vou para o hospital, faço uma internação como se fosse fazer uma cirurgia e fico 2 horas no soro tomando ferro na veia. Isso hoje eu faço a cada 90 dias, a cada 3 meses. Tá, já eu reponho. espaçou. Agora, a injeção no músculo, que é a D, B12, manganês, cálcio, é mensal. E só dura todo mês. dura 30 dias? Todo tá. mês. Ah, tá bom. Mas E isso ainda não, faço mas pastilhas, isso né? mas isso perto da qualidade de vida que você ganhou. Não é nada. Se eu tivesse até hoje, se eu tivesse viva hoje, com 52 anos, pesando 160 quilos, eu ia tomar remédio para pressão alta, eu ia tomar remédio para o coração, para afinar o sangue. O que eu ia tomar de medicação e a qualidade de vida que ia ser zero, né? Então você está com a tua autoestima restaurada, só tomando vitamina. Porque, doutora, uma coisa é, na alimentação moderna, você acha possível a pessoa só por alimentação suprir toda a necessidade nutricional? Com a comida de verdade, Sim. Você consegue, sim. Eu tenho muitos pacientes que são veganos, que são vegetarianos. Que não comem proteína? Que não come proteína, Ai, gente. mas consegue substituir por proteína, sim, vegetal. Eu tenho atletas olímpicos que são veganos e vegetarianos. Ai, meu Deus do céu. E funciona? O que você coloca E no funciona. lugar? A gente substitui pela proteína vegetal, os grãos. Ah, tá, o grão de bico? Exatamente, Feijão. grão de bico, feijão, a soja. E alcança a gente a proteína consegue. diária? No atleta, a gente acaba também utilizando a suplementação, que também é a base de grãos, né? De ervilha e de arroz. Porque a pessoa é vegana. Isso. Tá. Então, você faz um complemento, na verdade. É alta performance. Sim, porque aí é alta performance, tá? Mas uma pessoa que escolhe ser vegana consegue. Consegue. Porque eu tenho amigas que viraram veganas e engordaram horrores. Mas aí é que tá. Não soube fazer a transição. Então, substituíram a proteína, porque a proteína, querendo ou não, ela te gera saciedade. É difícil de você fazer digestão, absorção. Imagina, você demora 3, 4 horas para fazer uma digestão e absorção de uma carne. 3 horas. Então, já te dá ali uma saciedade. Quando você tira isso, o que acontece com esses veganos e vegetarianos que não fazem a transição é que eles substituem pelo carboidrato, para encher a pança. Você entendeu? Para sustentar. É uma aguinha com gás, né? Para dar aquela enchida na barriga quando a gente não pode comer, né? Doutora, essa transição, para quem pensa em se tornar vegano, ela demora quanto tempo, mais ou menos? Eu geralmente eu trabalho pelo menos para 6 meses. Porque assim, quem quer, ele quer do dia para a noite. É amanhã. Isso, amanhã eu vou ser vegana, eu vou ser vegetariana. Eu fui vegetariana há 23 anos. Foi? Ai, que bom que você voltou para o time da proteína. Bem-vinda. Né? Tive que voltar. Que bom, eu acho Por conta de uma menopausa precoce, eu tive que voltar. Porque a mulher é muito importante, principalmente agora no climatério, na menopausa, as proteínas por conta dos hormônios. E para a criança então eu também, preferi né, voltar a comer a comida de verdade, à base de proteína, do que me entupir de suplementação, até porque eu não tinha digestão para isso, para poder regularizar os meus hormônios sem precisar fazer reposição hormonal. Então hoje eu consigo, com a alimentação e a musculação, eu falo que são a minha reposição hormonal. Que demais. Através da alimentação. Porque, doutora, até eu vejo mães que às vezes querem que as crianças sejam veganas. A criança precisa de toda a nutrição completa, né? Não é na vida né? Sim. Desenvolvimento cerebral. Na verdade, cientificamente, hoje você tem crianças que são veganas e vegetarianas nutricionalmente balanceadas no seu desenvolvimento. Mas vai depender muito de um acompanhamento do médico, do pediatra, de um nutricionista. O acompanhamento, né? Sim, porque você consegue pelas proteínas vegetais, sim, mas pode haver um retardo
um atraso no crescimento, no desenvolvimento. Eu vi algumas pesquisas, principalmente cerebral, né? Exatamente, e a parte cognitiva da criança, que é afetada para sempre. Então tem que tomar muito cuidado. Se for tomar essa decisão aí em casa, você procure uma médica especialista, responsável, e você tem que entender que você vai ter que investir tempo, recurso e qualidade nutricional para que o teu filho, não vai comer isso, só que aí você vai mexer com a formação cerebral que vai sequelar ele para o resto da vida dele, né? E o mundo hoje está muito acelerado. Uma criança que não é esperta, que não é estimulada, ela não consegue acompanhar. Até a gente que é adulto precisa ficar, né, ali se reinventando para a gente acompanhar a vida moderna, né? Que ela é muito acelerada, né, doutora? Bispa, na verdade, hoje, quem pensa em engravidar, eu sempre falo, primeiro, cuida da sua saúde, do seu marido, antes de gerar um filho. Eu concordo em gênero, número e grau. Porque você não tem noção da quantidade de crianças hoje subnutridas, nascendo com autismo, síndrome de Down, com AME, com atrofia. Tudo falta de nutrição? Na verdade, qualidade de vida, não é só a nutrição. Então, existe todo um fator hoje. Você tem que se alimentar bem, você tem que estar ativo, gerenciar seu estresse, dormir bem e modular sua microbiota intestinal. Porque a maioria das mulheres hoje tem problemas e distúrbios gastrointestinais. Teve síndrome do ovário policístico, endometriose, tem síndrome do intestino irritável, do colo irritável. Essas pessoas que sofrem justamente desses distúrbios gastrointestinal são muito mais propícias a ter problemas hormonais. E aí vai comprometer na hora Vai comprometer na fertilidade, na formação do feto, no desenvolvimento do feto. 1 ano antes de engravidar já começa uma nutrição importante? Pelo menos 1 ano Pelo antes. menos 1 ano. Pelo menos e aí logo que engravida já tem que entrar com ácido fólico, né? E ferro, né? Ácido fólico. Qual que é o combinadinho? Gente, 4 gravidezes, eu não tô lembrando. É ácido fólico e o quê, doutora? Na verdade, você não tem muito esse padrão. Não tem? Sim, você precisa do ácido fólico para ajudar. Ácido fólico o quê? Depende se a pessoa já tem uma predisposição ali a desenvolver anemia. Mas os médicos sempre acabam preconizando o ácido fólico, o ferro, vitamina A e o polivitamínico específico para gestante. E aí você pode começar a tomar um pré-natal 1 ano antes de ter o bebê. E eu tomava geleia real. Punha geleia real embaixo da língua todo dia. Excelente. Eu acho que se tudo você puder acrescentar, excelente. Vai nutrindo. Mas eu também engordei muito, viu? Usei muita matéria-prima, não precisava, né? Mas é isso. Parabéns, você tá linda, eliminou 100 quilos e ganhou um sorriso no rosto, gente. Olha aí. Instagram, Andréia Maluchenas. 100 quilos! Que nunca mais voltou. Tem um podcast com a história, tudo. Doutora também hoje, Thaís Verde, nutricionista, falando tudo para você cuidar bem da tua saúde, fazer um bom acompanhamento com especialista. Obrigada, doutora. Volte mais vezes. Amei receber vocês, viu? Também amamos. A saúde é muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a saúde das nossas emoções, gente. Sempre a gente vai pensar no corpo, na alma e no espírito. E hoje, para falar sobre isso, eu estou recebendo ela, que é a autora, a Carla Elage, que tem trazido muita transformação na vida das mulheres. Fala, chefe. Pra mim, ela sempre vai ser a chefe. Aqui todo mundo me chama de chefe. Eu acho tão bonitinho eles falarem comigo. Ai, chefe, oi, chefe. Fala, Carla. Bem-vinda. Tão bom te receber. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, Bispa. Eu também. Ainda mais para mostrar meu milagre. Teu milagre. E eu gostei tanto do tema. Agora você pode. E eu vi que essa flor, ela tem um significado especial. Queria que você falasse por que você escolheu essa flor, chefe. Tá. Quando eu fui escrever o livro, né, gente, assim, principalmente no final, o que vai fazer, como vai fazer a capa, e eu tenho tratado muito do meu feminino, né, que a gente comentou sobre isso outro dia, que assim, é algo que eu estou redescobrindo em mim, né. E aí eu fiquei que nem, como ela falou da borboleta, né, que ela tem a borboleta.
Aí eu falei assim, mas o que, que eu vou fazer lá, né? Borboleta? Borboleta faz parte, porque é uma transformação, né? Mas daí o que eu quis puxar esse livro, ele é para mulheres, né? E, na verdade, quer dizer, serve para homens também. Está sempre no feminino, porque o meu maior foco são mulheres. E aí, sem querer, eu estava vendo um filme que ele tinha uma flor de lótus tatuada. Que lindo. O rapaz. E ele tinha essa flor de lótus por causa da mãe. E aí eu falei, vou dar uma pesquisada nisso. O que é essa flor de lótus, né? Falaram no filme de uma forma muito rápida. E aí eu falei, deixa eu entender o que é isso, né? E a flor de lótus, ela é uma flor que desde a antiguidade, ela nasce na região do Egito, no Oriente, na China, no Japão. E ela é uma flor que ela representa o feminino, né? No hinduísmo, tudo isso. E ela é uma flor que ela é cíclica, né? Nós mulheres somos cíclicas, né? E os homens, eles são lineares. Então, ela representa essa ciclicidade nossa, né? Porque ela desabrocha todo dia e se fecha toda noite. E o mais bacana da flor de lótus é que eu falo sempre de transformação e de aprendizagem, né? Sim. Eu sou fonoaudióloga antes de ser chefe, ser gestora de negócios e tal, né? Eu sou fonoaudióloga, minha especialidade era trabalhar com neurolinguística, na verdade, otoneurologia e audiometria de tronco cerebral. Estudei muito neurolinguística por conta da audiometria de tronco cerebral e tudo mais. E aí, esse ciclo da mulher te chamou a atenção. Me chamou a atenção. E aí, assim, como que eu vou trazer isso para o livro? E foi quando a coisa mais bacana, né, da flor de lótus é que ela tem uma nanotecnologia. Ela tem uma nanocamada, né, que é uma substância que tem em cima dela, e que qualquer sujeira que caia em cima dela não afeta, ela escorre para baixo. Que nem assim, imagina um sapinho que foi lá no lodo, porque ela nasce no lodo. Né? Ela nasce no pântano. Sim. E aí vai o sapinho, pulou, caiu uma gotinha de barro, ele escorrega. Ou seja, a nossa transformação, ela é definitiva. Né? E todo o trabalho que eu proponho nesse livro é através da nossa neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender. Né? E uma vez aprendido, o nosso cérebro ele faz novas conexões e aí nunca mais você desaprende. Nunca mais você volta a ser o mesmo, Nunca mais né? você volta a ser a mesma. E aqui um dos capítulos, no capítulo 7, chefe, você fala que agora então você pode. E você conclui o capítulo falando, se você continuar defendendo o que a faz ficar no mesmo lugar, você vai morrer assim. Liberte-se e viva o melhor tempo da sua vida. Hoje você está vivendo o melhor tempo da sua vida, chefe? Bispa, eu acho que daí até um depoimento, né? Você sabe disso, né? Assim, eu entrei aqui para a igreja, né? Comecei com você em 2009, 2010 aqui, faz muito tempo, né? Que eu vinha toda semana. Toda semana. E aí, eu sempre via vocês e na hora que eu ia entrar, que eu estava ali preparando tudo naquela cozinha, né? Não era essa, né? Mas era aquele mesmo ambiente. Mas era quando o apóstolo estava aqui fazendo o programa dele. Eu ficava só escutando. E aí veio vindo, aquele chamado. E aí chegou, acho que 2016 ou 2017, vocês me convidaram para ir no Mais Que Ver. Eu falei, eu vou, né? Já estava, sabe quando o movimento já estava muito, muito, muito forte, né? E aí foi quando eu comecei realmente a ouvir muito você, a Bispa Sônia. Foi quando eu comecei muito a me permitir, né, essa transformação, migrar para cá. Né, fazer essa nova fase religiosa da minha vida. E eu hoje vivo em paz, Bispa. Amém. Eu tenho uma paz, assim, que pode vir a tempestade que for. Que nem eu te falei também, né? Eu quando ouço a tua voz ministrando ou a bispa, é assim, eu falo, qual é a palavra de Deus para mim hoje? Me dá uma tranquilidade. Amém. Parece que, sabe, que eu volto para o meu centro. Aí, claro que eu uso todas as técnicas que estão aqui, né? Que são
neuroplasticidade pura, assim. Tipo, que são 17 capítulos para você ir aplicando todo esse processo de transformação que a Carla Elage viveu e estruturou para que você também consiga florescer, mesmo que seja no meio do lodo. No meio do lodo, né? Porque a gente tem os perrengues, né, Bispa? Não vai deixar de ter nunca. Né? E a sua mentoria também me ajuda muito. Já fazem 2 anos que a gente está junto. Sim. Né? E assim, tipo, eu acho que assim, a transformação pessoal, ela não é só o que a minha parte neurológica, né? Que seria o que eu falo, a minha alma, Sim. né? Mas acho que é a junção de tudo, né? Sim. É o meu equilíbrio físico, que é o que a gente viu agora. O meu equilíbrio da minha alma, né? Que é o meu emocional, o meu eu. E o meu espiritual. Sim. Se os 3 não tiverem alinhados, Bispa, não vai. Você vai achar que você não pode mais estar aqui, gente. Carla Elage trazendo isso para você. Agora você pode. Lançando aqui no Bispa Fé em Família com muito carinho que eu apresento esse livro. Ela faz parte da minha mentoria. É uma mulher mais que vencedora. É uma mulher sábia que tem palavras para edificar a casa dela, os amados dela, o irmão, os filhos, no meio de tantas pessoas que dependem emocionalmente dela e de nós mulheres, ela transforma aqui num método coerente e consecutivo, né? Um passo a passo, com exercícios. É um passo a passo, tudo. E outra coisa, né? A Bispa Sônia fala isso. Eu adoro, porque ela fala isso bastante, muitas vezes. Que assim, eu só consigo tirar a dor se eu me movimento. Né? Então é bem isso, assim. Vai eu preciso me mexer, porque se eu só achar que porque vai melhorar, vai não sei o que, eu só, né? Deus faz a parte dele. Deus vai fazer tudo, menos a tua parte. Menos a tua parte. Isso, você e a Bispa deixam muito claro pra gente. E é tão bom quando você faz a tua parte, que você ajuda outras pessoas a fazerem a parte dela também. Então vai lá, @Carla Elage _ e também no site. Você pode ir e já garantir a sua cópia também para você entender que você tem todo o direito de ser feliz. Ai, que delícia. Obrigada, chefe. Obrigada, viu? Bem-vinda. Bom, aqui a casa é tua. Volta para fazer uma receita deliciosa. Eu vou voltar, sim. Com certeza. Vamos lá? Vamos para um rápido intervalo, então? Vamos? Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a chefe Adelaide vai te mostrar como fazer uma trufada de abacaxi. Já volto! Ai, que delícia é essa? Cadê as formiguinhas de plantão que não pode ver uma trufada dessa? Vamos aprender a fazer uma trufada de abacaxi? Para com essa sobremesa sem graça aí de domingo, nem mais aguenta. Esse arroz com frango, essa sobremesa. Gelatina é bom, mas todo dia não dá, não né, chefe? Bem-vinda aqui, chefe Adelaide. Volta aqui no Bispa Fé em Família. Muito obrigada. Chefe, essa receita dá pra fazer em 10 minutos? Bora, rapidinho, pra criança fazer. Faz e venda, você pode ligar aí o cronômetro. 10 minutos tá pronto. Se você não fizer, é pura preguiça. É isso não vai aí. Falar que não pode. É isso aí. Olha lá, e vai fazer e vender. Vamos lá, chefe. Vamos Bora. lá. Vamos começar com leite condensado, tá? Você quer deixar ela mais levinha para combinar com a pauta de hoje? Pega um leite condensado aí levinho. Vai disfarçando, né? Vai disfarçando. O creme de leite levinho também. Mas você viu que ela falou que o segredo é equilíbrio, né, chefe? Equilíbrio. Então, domingo, se você no domingo comer um pouquinho, legal, né? Surpreender a família? Pode, amor. O que não pode é todo dia você ficar comendo. Não é? Só o açúcar, porque o açúcar, ele é viciante, né, chefe? 2 latas de leite condensado. 2 de creme de leite. 2 de Adoro creme de quando leite. é tudo assim, 2. 5 ingredientes. Aqui a gente vai fazer um negocinho aqui só para dar uma aquecidinha no micro-ondas. Tá.
Ela já tá hidratada. Eu Gelatina mostro hidratada, ou a mostra câmera aqui, vê? ó. Essa Ela- gelatininha aqui já tá hidratada. Tá hidratadinha. Compra o pozinho, hidrata e deixa. É só sim, isso. não tem segredo. Aí não eu fica... pego a calda do abacaxi Ah. pra aquecer ali. Ai, que boa! Porque a gente precisa saborizar esse creminho, né? Que boa ideia! Aqui. E agora aquecer ali 30 segundinhos Tá, rapidinho. 30 segundinhos no micro. Aqui eu tenho o suquinho em pó. Tá. Aí, se você gosto. quiser ou não Quero colocar. suco natural. Tá? Senão vai só Só a polpa, calda. vai de pessoa. Essa caldinha aqui, eu primeiro fiz o caramelo somente com açúcar. Só. Até chegar aquela corzinha âmbar. Tá. Chegou ali naquela corzinha, eu baixo o fogo e coloco o açúcar, o abacaxi. Aí põe um pauzinho de canela, um dentinho de cravo, se você gostar. Aqui a gente não ferve, né? Aquecer mesmo. Tá com o suco. Gente, é receita de liquidificador. É pra criança fazer, né? É pra criança fazer. Aqui só tem receita prática. Vamos e fazer rápida. barulho? Vamos fazer barulho. Sobe o som, Danilo. Pode baixar aí, que aqui já foi. Já tá pronto. Meu Deus do céu. A Peraí. ganache não tem segredo, Não né? tem. A gente derrete o chocolate, né? Chocolate nobre, nada Tá. de cobertura, porque a gente tá falando de algo mais saudável, né? É, qualidade no alimento. E aí, acrescenta o creme de leite, E aí, por que você uma põe o creme? essência, né? A Olha ganache, que na linda. verdade, Olha a cor dessa ganache, gente. Na verdade, a ganache, o chocolate com qualquer líquido, ele se torna uma ganache, né? Pode ser uma ganache de água, pode ser uma ganache saborizada com suco. Com água. É, Fica bom. fica. Nossa. Pra outros fins, né? Ah, tá. Fazer uma blindagem no bolo, de Novidade repente. pra mim, hein, chefe? Olha que vem chefe aqui, hein? Agora essa é nova. Bom, colocou, despejou no recipiente, agora Isso, vamos agora colocar abacaxi. agora eu vou com aquele abacaxi que eu fiz o docinho, né? Olha Aqui que cara boa. eu tô usando abacaxi pérola, que na verdade é a parte mais cara da receita, né? É. Porque tudo aqui tem um preço bacana. É, como é que a gente escolhe bem esse abacaxi, chefe? Você pega ele aqui, vem aqui no meinho, puxa, saiu facinho, tá maduro. Ah, não. Quer fazer? Sabia dessa? Tá aqui, puxou. Saiu. Tá maduro. Tá maduro. Aprendi no Bispa-Fé em Família. Eu amo. Eu aprendo tanta coisa aqui com vocês, chefe. São pequenas coisas, né, que Mas faz total diferença toda lá em casa. diferença na casa de todo mundo. Por isso que todo domingo, o que você precisa fazer? Acompanhar o Bispa-Fé em Família, 2 horas da tarde, na Rede Gospel. Ficar ligadinho. Fica ligadinho. Vamos lá. Aqui eu montei o nosso doce e levei pra geladeira, ele endureceu. Tá. Ele ficou 2 horinhas? Nem acho isso. que nem isso vai, Tá. né? Ele endureceu. O que a gente vai fazer? Ele voltou lá durinho, aí é hora da gente colocar a ganache nele. A montagem do doce. Entendeu? Aqui a gente não tá respeitando o tempo, porque Não a tem gente não tem problema. tempo pra Porque isso. a gente prometeu que ia fazer em 10 minutos essa receita. Pois é, eu esqueci que eu fiz essa promessa, mas Fez enfim, uma já tá promessa. pronta. Olha lá. Esse povo gosta de esquecer as promessas, né? Acabei de Acelerando esquecer. a chefe, judiação. Aqui. Estamos acelerando a chefe hoje aqui. Sabe por que 10 minutos? Precisa você não ter desculpa. Ai, não tenho tempo. Ah, tem. Tem sim. Ah, ingrediente é caro. Para com isso. Faz sem abacaxi, então. Mas Aqui. faz. Ai, que bonito. Aqui é que um tá. coco fresco, hidratado com leite de coco. Pra você não ter aquele croque-croque na hora de comer, né? A Ai, gente que quer comer uma coisa bonito leve. Que tá isso, Então, chefe. Se você hidrata, ele Gente, fica isso tá bonito. mais fácil aí na digestão, né? E Na mais mastigação. saboroso, né, gente? Então é isso aí, né? Deram aí os 10 Deu, Então 10 pronto. Aê! Bonito, gostoso e prático. Prático.
Obrigada, tá bom? querida. É isso, É espero isso. que gostem, Ai. que façam, aproveitem aí o domingo à tarde. Não fez nada hoje de sobremesa? Tá em tempo. Vai lá, ó, agrada o maridão, os filhos. Começa a semana bem, né? Com certeza. Ganha ponto. Vai ganhando pontinhos, né? Que uma hora você vai precisar. Hoje, chefe Adelaide de Olinda, para rever essa receita de Bem Receitas. Acompanha no Instagram, @excelência. Mostra ali a outra que está totalmente finalizada, diretor. Isso, vamos mostrar essa que tá linda, linda, linda. Em 10 minutos você faz aí na tua casa. Olha que coisa bonita. Agora sim, né? Excelência _ Labru artesanal. Vai fazer essa receita linda aí na tua casa. Vamos para um rápido intervalo que ainda tem muita coisa boa no Bispa Fé em Família, tá? A gente ainda vai falar sobre intimidade. Marido, mulher, como a gente deve se comportar segundo a palavra de Deus. Muita coisa boa hoje. Pastor David hoje daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Ele que é especialista em teologia e sexualidade. Vai rasgar o verbo aqui. Tá preparada para essa conversa? E também vamos falar sobre cirurgia plástica. Será que a cirurgia plástica é a solução para todos os teus problemas? Qual é a hora de fazer a cirurgia? Quais são os problemas que a cirurgia realmente pode resolver? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta no Bispa Fé em Família, estou recebendo o Dr. Nível Moreira, ele que é cirurgião plástico, ele que está a trazer hoje todas as novidades que existe para que você envelheça com beleza e com qualidade de vida. Mas vamos falar também um pouquinho hoje sobre a compulsão pela beleza que as redes sociais estão aí disseminando no meio, principalmente da juventude. Hoje a sociedade moderna está totalmente influenciada por padrões de belezas que são muitas vezes inalcançáveis e tem levado cada vez mais pessoas, homens, mulheres, cada vez mais novos, a buscarem a cirurgia plástica. Mas nem sempre a aparência perfeita vai esconder o que realmente cada vez mais a sociedade tem carregado, essa dor dentro do peito, que é a compulsão pela beleza. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no Bispa Fé em Família. Prazer te receber. Prazer é meu, é sensacional estar aqui. Gosto demais do seu programa. Obrigada. E é um prazer falar sobre um assunto tão importante nos dias de hoje. Doutor, existe mesmo hoje uma compulsão pela beleza por causa da influência digital? Infelizmente existe. E infelizmente está deturpando o que é a procura da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela surgiu para deixar a gente melhor, mais bonito, reparar também problemas, né, que tem, como lesões, mas ela deve ser procurada como um meio para a gente se sentir bem e não apenas como fim. Fazer uma cirurgia plástica apenas porque está na moda, apenas porque o influencer fez, ou porque é o que a gente acha que é necessário, ou seja, uma compulsão. Uma compulsão. E doutor, quando a pessoa, por exemplo, né, um pouquinho antes da gente começar a nossa pauta, eu mesma falei, olha, doutor, eu acho que a minha pálpebra aqui já está... E aí você ouve a opinião do doutor Nível falando, não é necessário. Existem hoje tecnologias que ele já vai contar para a gente quais são. Você acha que essa ponderação do profissional, porque o cirurgião ele faz uma especialização de 10, 15 anos, né? Passa pela cirurgia geral, passa por tanta especialização, mas às vezes você vê lá na ponta que existem muitos cirurgiões que perderam até essa consciência de que muitas vezes a reclamação que chega no consultório é uma dor da alma e não só uma constatação física, né, doutor? Sim. Qual que é a hora de falar esse bom senso como alguém que tem autoridade no assunto? Sim, o Pitangui foi um grande mestre da cirurgia plástica e ele tinha uma frase que o cirurgião é um psiquiatra com um bisturi. Gostei. Então, ele na verdade vai tratar, além dessas partes que a gente falou, né, da beleza, da parte estética, também como que a pessoa está se sentindo. Porque muitas vezes o bom cirurgião fala que ele não vai operar. Se não há necessidade de não fazer, ele é um médico e ele fez um juramento de não causar o mal. E a primeira questão que nós temos que saber, então, de um paciente é por que ele está buscando fazer aquela cirurgia. E se tem necessidade ou não. Se a pessoa já está bonita, se já está bem,
muitas vezes não precisa de uma cirurgia, mas pequenos procedimentos estéticos. E ouvi também que não pode ter um problema que vai levar achando que a cirurgia plástica vai resolver aquele problema, que não vai. Não vai. Bom, falando da pálpebra, qual hoje as soluções, tanto na cirurgia plástica quanto nas novas tecnologias, para melhorar essa pelinha que vai aparecendo com a idade na pálpebra? Sim, o envelhecimento, ele vai fazendo com que a parte da pálpebra comece também a ter aquela pelezinha que vai incomodando. E a indicação é uma blefaroplastia, que é você retirar essa pele, tratar aquelas bolsas de gordura também, e nos casos onde a pessoa também tem aquela bolsa embaixo, fazer a mesma cirurgia. Alternativas que nós temos, peelings, lasers, os mais modernos hoje já conseguem ter um resultado muitas vezes próximo à cirurgia. O plasma também é uma tecnologia nova que tem ajudado. E também tratamentos estéticos complementares. A cosmetria está vindo de uma forma regenerativa muito forte agora nos próximos anos. Então explica o que é o plasma, como é que funciona, doutor? O plasma são pequenos pontinhos que são feitos, que o plasma na verdade não é o cautério, ele é só aquela parte que esquenta numa temperatura extremamente elevada e faz com que esses pequenos pontos, depois que sai aquela crostinha, retrai a pele. É feito em consultório, de uma maneira tranquila, com anestesia local. Olha que maravilha. Agora, esses cosméticos novos, qual é a maior novidade nos cosméticos hoje, entre todos os estudos mais recentes, doutor? Olha, tem muita coisa nova. Fui num summit de cosmetria agora, recentemente, aqui em São Paulo, e o que se falou é que a medicina hoje, da parte estética, está indo para a medicina regenerativa. Nós não queremos apenas maquiar, nós queremos que a pele se renove, o colágeno se renove. Então nós estamos trabalhando hoje com tanto as células tronco da própria gordura, que é o lipolifting com o nanofat, que você coloca então aquela gordura que nós tiramos normalmente na lipo, que antigamente se jogava fora. Agora você pode selecionar células tronco para conseguir ter uma boa regeneração da pele, junto com o PDRN, que é um derivado do salmão, uma proteína derivada do salmão que faz a regeneração celular, e um dos mais modernos são os exossomos, que eles entram dentro da própria célula e vão fazer com que o metabolismo dela modifique, aprimorando e melhorando. Então o PDRN, você já encontra hoje sérums que tem o PDRN. Sim. Mas o exossomos, aonde que a pessoa pode fazer? É só com o cirurgião, é só com o dermatologista ou já pode se manipular? Hoje tem alguns produtos manipulados, mas eu recomendo passar com um colega cirurgião plástico, com uma dermatologista, que vai saber qual é a melhor indicação e qual o tipo. Ah, tá. Porque hoje você consegue fazer em microagulhamento, em eletroporação também em alguns locais e injetável. Então, muitas alternativas que nós temos e cremes mais modernos que vão agir de uma maneira preventiva e regenerativa. Doutor, hoje na cirurgia plástica, durante a cirurgia, você também faz uso das tecnologias para dar uma melhor qualidade a essa pele? Sim, hoje eu não consigo mais trabalhar apenas com uma parte. A medicina ela vai evoluindo e as tecnologias chegam também para auxiliar o cirurgião. Eu acredito que o cirurgião plástico ainda é a base, né? O dermatologista, ele é a base do tratamento que ele vai saber o que indicar. A gente não pode procurar uma tecnologia, não existe eu quero fazer uma Morpheus, um Renuvium. Você tem que ver qual a indicação. Sim. E aí ele vai fazer junto. Mas hoje, por exemplo, numa lipoaspiração, uma lipoescultura, nós usamos diversas tecnologias, o Morpheus, o Body Tight, o Argo, o Renuvium, e vão ajudar muito no resultado final de uma maneira mais bonita e também harmônica. E mais duradoura, né? Porque senão essa pele com o tempo, ela também... E o pós-operatório, né, doutor? E fazendo essas tecnologias na manutenção, você vai dando efeito duradouro aí para isso, que é um grande sonho, muitas vezes, de muitas mulheres, que é num pós-parto, tirar aquela pelinha que ficou. E hoje, cada vez mais, a cirurgia plástica está mais segura, né, doutor? Desde que praticada com médicos responsáveis, né? Sim. A primeira preocupação nossa é a segurança. Fazer exames pré-operatórios, um médico capacitado, com indicações, muitas vezes. Fazer também num hospital ou numa clínica que tenha UTI, preparação para tudo isso. E com um bom acompanhamento no pós-operatório, aí sim, nós temos que um resultado vai ser... Porque o procedimento cirúrgico, ele tem seus riscos. Sim. Mas feito de uma maneira que tem esses controles, a gente está minimizando isso e tendo o melhor resultado possível.
E recuperando a autoestima de você de casa. Vamos ver algumas pessoas que optaram e não deram muito bem com a cirurgia plástica. Vamos ver o que aconteceu. Ui! O Naldo aí, o que aconteceu nesse nariz, doutor? Infelizmente, esse foi um caso que foi para a mídia e foi muito discutido. Houve um preenchimento na região próxima ao nariz e esse preenchimento entrou dentro da artéria e fez um êmbolo. Quando entra dentro da artéria e faz um êmbolo, ele não vai fazer mais o quê? A irrigação sanguínea daquela localidade. Necrosou? Levando a uma necrose. Cara! Nesse caso, foi tratado, né, com a habilidade depois do ocorrido. Ele podia ter perdido o nariz. Poderia ter perdido o nariz. E reverteu grande parte da lesão. Tá. Por isso que quando tem algum problema, o cirurgião plástico, o dermatologista ou profissional, ele tem a capacidade de ajudar na recuperação. Mas como a gente viu, parecia que era um procedimento simples, um preenchimento banal e levou uma consequência quase desastrosa. Cuidado, eu acho assim, tudo que você vai injetar no teu corpo, eu respeito, tem pessoas que são cosmetólogas, são pessoas que são esteticistas, e é profissão, e todo trabalho é digno. Mas um cirurgião plástico, ele vai conhecer a tua anatomia. Então, é o tipo de erro que ninguém está isento, mas que as chances de acontecer pelas mãos de um cirurgião é muito menor, né, doutor? Sim, nós sempre falamos com o paciente. O treinamento não é apenas de você injetar, é saber a anatomia, saber os lugares e saber como tratar se der alguma complicação. Hoje o tratamento com a hialuronidase consegue reverter esses casos, mas tem que saber um profissional que saiba utilizar. Por isso fazer com segurança, com boas indicações, é uma garantia de que a gente vai saber se der alguma intercorrência, como fazer. Até como reagir diante de uma situação dessa, que é fundamental. A produção trouxe mais casos aqui de pessoas que foram procurar o Sylvester Stallone, que olha como mudou. Como ele era, envelheceu. Qual que é o ponto, doutor Nível, de você... eu não acho que ele está bonito, ele envelheceu bem, mas é claro, não tem mais o rosto de um jovem. Será que ele está com muito, pouco procedimento? Também tem envelhecimento que às vezes as pessoas não conseguem ver os seus ídolos envelhecer, né? Sim. Eu sempre gosto do Sylvester Stallone, né? Então eu sempre acho que ele está bem. É difícil falar dele, né? Eu também achei que está ótimo. Mas assim, nós vemos que foram vários preenchimentos e o envelhecimento, ele deve ser acompanhado desse acompanhamento do médico para a gente poder hoje ter um envelhecimento saudável. Nós lembramos que antigamente nós falávamos, né, que pessoas muito jovens, a gente nem consideraria mais, eram velhas. Hoje nós vemos pessoas e não é mais a idade, você não consegue reconhecer a idade dela. Você sabe que ela está muito bem, 60, 70, 80. Então, hoje, saber tratar de uma maneira, né, bem o envelhecimento, mas sabendo que a gente vai envelhecer, isso eu acho que é o melhor, porque se fizer muitos procedimentos, nós começamos a não ficar mais natural. E aí fica além do envelhecimento, fica um rosto que não é mais bonito, não é mais o belo. E a gente sabe que não está legal. Esse que é o detalhe. Esse que é o ponto. Eu acredito que a intervenção, quando ela entra, ou cirúrgica ou mesmo estética, ou da tecnologia, ela está no ponto quando você olha para a pessoa e você fala, essa pele está bem tratada, está envelhecendo, está fazendo a manutenção do envelhecimento, né? Não está querendo fugir da idade, né? Não, eu mesma, se eu olhar minha foto de 20 anos, eu tenho outro rosto, outra formação, muda toda a estrutura, mas é adequado para a minha idade hoje aos 40, e acho que isso que é importante, porque envelhecer é privilégio de quem está vivo, né, doutor? Eu não lhe daria essa idade. Não daria nunca? Muito menos. Olha lá que bom, olha lá, tá funcionando todo o tratamento, mas isso é legal, né, doutora? Esse é o nosso objetivo, é você ter o envelhecimento, saber que nós vamos envelhecendo, e a questão regenerativa hoje é você saber que você está perdendo, por exemplo, colágeno e você vai repondo ele. Você vai tendo envelhecimento com as rugas, que são as marcas do tempo, as marcas até de uma maneira poética do que nós vivemos, nós podemos tratá-las para ter então assim um resultado que vai amenizando com o período e ter aquela pele bonita por mais tempo. Antigamente a gente via assim que pessoas jovens, 30 anos, já tinham uma pele muito envelhecida. Sim. Hoje nós temos tratamentos que conseguem prevenir e remediar para ter um envelhecimento natural, que a gente olha e não saiba mais a idade. Isso a gente consegue se sentir bem. E eu acho que esse é o nosso objetivo como cirurgião plástico,
dizer que a gente tem que estar bem. E a beleza, ela é para todas as idades, não é apenas para quem é jovem. Ah, isso é demais. Poder estar bonito em todas as idades, não só a beleza da juventude. Eu acho que isso precisa quebrar. A juventude é linda, é claro, a juventude é maravilhosa, mas tem tanta beleza na maturidade também, né, doutor? Tem. E a beleza, além da parte externa, ela é interna. Então a gente se sentir bem, sabendo que nós estamos bem, a gente começa a irradiar, né? A gente tem aquela luz que mostra que a pessoa está bem. E não é apenas a parte externa, porque quando você só se preocupa com a aparência, com a mídia social, ou de ficar para os outros, você perde a essência da gente, que é de ficar bem conosco e se sentir bem. Quando você está bem com você mesmo, não interessa o resto. É você o que a Bíblia diz, o coração feliz, ele formoseia o rosto, né? Então a beleza verdadeira, ela vem do coração. A última pra gente ver é a Latoya Jackson. Ui! Ai, coitada. Tem que... Ai, judiação. Mudou demais, né? E mesmo a família toda, acho que tinha essa obsessão, né? Olha o Michael Jackson no final, né? Já com o nariz tão comprometido. Será que essa narida já tinha a tua função até comprometida, né, doutor? Pode comprometer uma cirurgia, uma rinoplastia mal feita? Com certeza. Temos casos onde os pacientes vêm para a gente depois para corrigir um defeito causado. Muitas vezes nem é um cirurgião plástico, nem um médico. Fecha o nariz e não consegue respirar. A primeira função do nariz é a respiração, é a gente se sentir bem, conseguir respirar. Se você perde isso pela beleza, é o primeiro erro. Outra que nós podemos notar muito nessa foto é a troca da etnia. Ou seja, a pessoa perder aquela beleza natural que tinha na própria etnia. Isso o povo brasileiro ele é muito misturado. Nós temos um nariz que é de um jeito, a boca que é de um jeito, que vem da mistura dos nossos ancestrais. A gente tem que respeitar essa beleza. Saber que a beleza negra é uma beleza, a beleza branca é uma beleza, a beleza indígena. E como a mistura tem esse ponto, a gente tem que entender que um tipo de nariz, muitas vezes, ele é muito daquele jeito. Se você modifica ele, deixa muito fininho, naquele rosto não vai ficar legal. Porque olha que linda que ela era antes da cirurgia. Tudo bem que tem um envelhecimento, mas coloca a irmã do Michael Jackson, a Latoya. Que mulher linda, né? Então ali, assim, olhando, ela não necessitaria de nenhum... É claro que tem envelhecimento também, mas se ela tivesse feito a manutenção desse rosto tão bonito, você vê que ali tem muito queixo, né, doutor? Tem muita bochecha, parece que a região dos olhos sofreu uma interferência também exagerada, né? O nariz também desconfigurou. Então, aí, ao invés de devolver contorno, que é o que a gente vai perdendo, a pessoa fica uma caricatura de si própria, né, doutor? Isso. Nós notamos que na foto dela, depois do envelhecimento, ela tem um peso muito grande embaixo dos olhos. A maçã do rosto está desproporcional ao natural. Há uma parte que foi também demasiada na parte do mento, no queixo. Isso faz com que a estrutura do rosto não tenha mais aquela harmonia que nós vemos quando tem um envelhecimento natural. Tanto que os próprios artistas de Hollywood agora estão retirando esses excessos para buscar uma forma mais bonita do envelhecimento. Nós tivemos um filme agora recentemente da Demi Moore, que ficou um sucesso, e ela se demonstra nesse filme, mas assim, o que é importante a gente ver? Que o próprio envelhecimento da gente é um envelhecimento que a gente tem que trazer em consideração para ser o mais bonito. A Demi Moore está ótima. Ela está estonteante, eu queria até mostrar uma imagem. E também o último filme da Julia Roberts, ela fez questão de fazer o filme sem nem botox, nem nada. E ao mesmo tempo que muitas pessoas a criticaram por ela optar por essa beleza natural, ela também estava lindíssima no filme, que é uma comédia romântica. Então, tem sim como você fazer, mas você vê que é uma pele tratada, que é uma pele que tem sim ali uma interferência de um profissional, mas ela só não está com muitas intervenções. Dá para ter essa dose também hoje, né? Por causa dos lasers, né, doutora? Até quem não quer fazer preenchimento, não quer ter muita intervenção, porque tem as pessoas que são mais essencialistas, né? Sim. Nós falamos, no seu programa, eu vi hoje alguns pontos muito importantes que vão ser tratados também, mas a questão da dieta, do exercício, sentir bem,
da gente ter também, né, eu acredito que Deus é a questão da nossa parte fundamental, porque isso vai levar também a uma parte complementar do que nós somos. E aí nós podemos buscar com isso se sentir bem e aí sim, a beleza ela complementa. Então nós não temos hoje mais de uma maneira isolada apenas os procedimentos. Eu vejo que usar bons cremes, protetor solar, dormir bem, ter paz para dormir. Eu acredito que tudo faz parte de você ter um resultado bom a longo prazo e de uma maneira que você vai estar sempre envelhecendo feliz, sem aquela perda da juventude. Sem estar sentindo mal com a idade. Olha aí a Julia Roberts, olha aí, sem maquiagem, sem nada. Ela está envelhecendo, mas tá linda ou não tá? Uma mulher linda. Está linda. E olhando, a gente não sabe que idade ela tem. Não dá para saber. Não dá para saber. E uma mulher linda, você vê ali que a boca dela tem um tratamento. Você vê que ela é uma pele tratada, né, doutor? Mas não tá, em nenhum momento ela perdeu a identidade dela, que é essa imagem que consagrou ela, né? Como a Pretty Woman, internacionalmente, mundialmente, ela mantém essa essência do que ela é, uma mulher bonita por natureza. Agora, se você tem algo, eu tenho amigas que tinham muito trauma do nariz, fizeram uma rinoplastia e ficou maravilhoso, porque muitas vezes uma orelha muito grande, um nariz muito grande, isso mexe muito com a autoestima e pode sim, dentro do adequado, remodelar essas partes do rosto, né, doutor? Ou um culote muito, que você vai malhar a vida inteira e não vai resolver, né, doutor? Nós temos histórias de mulheres que a gente vê muito assim, que tinham mamas pequenas, amamentaram 2, 3 filhos e a mama cedeu. Aí não querem mais sair, não querem mais usar suas roupas. Faz uma cirurgia de redução de mama, muda, ficam felizes. Mulheres que tiveram filhos muito cedo, a barriga cresceu demais, com aquela parte, vão para a academia, se esforçam, fazem dieta, mas aquela pele não tem como sair. E assim, fazendo a cirurgia plástica, você vai retirar aquela pele, vai dar uma autoestima tão grande. Muitas vezes os maridos ficam ainda receosos, não querem investir, acham que não é importante, porque a gente sabe, eles amam da maneira que Graças a Deus, né? Mas não conseguem ver muitas vezes o sofrimento que ela tem de não estar se sentindo bem com ela mesma. E depois de uma cirurgia, é muito comum, não quero que ela faça, mas depois que faz isso, nossa, doutor, foi o melhor investimento que eu fiz. Muito bom, gente. Hoje, doutor Nívio Moreira. Obrigada, doutor. Bom domingo para você. Foi um prazer. Foi tão bom falar sobre isso. É uma conversa. Se sinta em casa, doutor. Muito obrigada, doutor Nívio Moreira. Prazer. Prazer todo meu. Muito obrigado. Bom domingo, abraço para a família, doutor. E agora vamos falar sobre intimidade, pastor David. Tudo bem, pastor? Ótimo, excelente. Que prazer te receber. Olha aqui, pastor, o que Deus tem a ver com o sexo? Que ousadia falar desse assunto no mundo moderno. É verdade. E ainda mais, você sabe que a minha mãe é 4ª geração de presbiterianos, né? Ah, é? O meu bisavô, ele era libanês e ele veio do Líbano. Tinham muitos libaneses cristãos. Sim. E ele veio do Líbano para o Brasil para evangelizar a cavalo e plantar igrejas. E eles são todos da linha presbiteriana. E o presbiteriano, ele é mais reservado, mais quietinho, mais, né? E aí você vem com esse assunto. Quando Deus te inspirou, pastor? Seja bem-vindo aqui no Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. E assim, o assunto, eu já trabalho nessa área há 19 anos. Uau. Eu comecei com a minha esposa, nós dois, ela é psicóloga, eu sou pastor, e a gente trabalha capacitando líderes da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. São muitos, né, pastor? São vários, né? Tem muita coisa, a gente trabalha muito em rede social, porque aí a gente discute vários assuntos ao mesmo tempo. E nas igrejas também. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, aqui em São Paulo. Mas o ministério ele tem alcançado assim, diversos lugares, diversas denominações, Brasil, fora, tem sido muito bom. Pastor, qual que é o tema mais polêmico que você trata dentro da sexualidade, nesse universo onde tudo que se fala sobre sexualidade pode ser conduzido para uma dor emocional e até soar como um preconceito, quando às vezes as pessoas só estão falando das suas convicções na base do respeito. Como que você navega nesse assunto?
E essa pergunta é muito interessante, porque assim, sempre o mais polêmico tem a ver com a questão LGBT, questão de orientação sexual, atração pelo mesmo sexo, heterossexualidade, homossexualidade. Isso é um tema muito importante, um tema que é discutido por todo mundo, então não é uma coisa só de um grupo. Todo mundo é afetado, porque isso também dita uma certa norma cultural, né, de como a gente deve enxergar essas coisas. E é um tema muito sensível, porque a relação desse tema com a escritura, ele precisa ser muito bem construído, seja para não errarmos colocando fardos e condenações onde a Bíblia não coloca, seja para não equivocarmos também trazendo uma espécie de graça que exclui a verdade da Escritura. Então esse é o tema, acho que mais polêmico. É o mais polêmico, é o mais complicado, é o que menos se fala, é o que menos tem informação. Por que as pessoas falam pouco por causa do medo da polêmica, pastor? Como é que você teve esse posicionamento de abordar esse assunto e com tanto equilíbrio? Então, eu comecei de maneira muito despretensiosa, meio sem querer. Eu sou de Belém do Pará, pra você ter ideia. Tá. Tem esse nome, David Heiker, mas minha família, por nome pai de invocado, pai, ele veio dos Estados Unidos, eu sou descendentes aí de americanos que foram para a Amazônia no início evangelizar. Do século XX. Eles também trabalhavam com borracha, né? Tá. Ford, até aquele final do século XIX, no século XX. Então, nasci lá em Belém do Pará, eu sou neto de pastor, filho de pastor, e eu não tinha absolutamente nada a ver com nenhum desses assuntos. A minha vida foi muito assim, mainstream, então era uma coisa assim, eu casei com a primeira namorada virgem, na época a gente nem beijava na boca, você deve ter lembrado dessa época, sim, né? Eu já tenho 18 anos de casado. Se lembrar, porque hoje, se você falar isso, existe. Isso meio que passou um pouco, né? Teve uma época que se falava muito essa coisa do beijo, né? A gente tinha uma aliança, né, de compromisso com Deus e tudo. Sim. Mas você não acha que esse movimento está retomando no meio da moçada? Um pouco, mas não como foi no início de 2000, 2005, 2006. Forte, Foi quando eu casei em 2006, então já tenho 18 anos. E então a minha história de vida não tinha muito a ver com o assunto, sinceramente. Foi um dia que a gente resolveu fazer um evangelismo, que foi era uma coisa muito clássica, que era levar sopa para pessoas que estavam na rua, né? Pessoas em situação de rua, que todo mundo já fez. Sim. Eu tinha, 19 anos, 20 anos, eu era muito jovem, não aguentava mais estar na igreja, eu precisava, vamos evangelizar, vamos para a rua. E a gente foi. E no momento que a gente encontrou esse grupo de pessoas que moravam na rua ali, tinha um outro grupo de travestis. Mas a gente não percebeu aquilo. Foi um travesti que pediu a sopa, o café que a gente levava. E todas as semanas a gente voltava para o mesmo lugar para conversar com essas pessoas, porque a nossa estratégia não era só falar alguma coisa e ir embora, entregar um panfleto, era cuidar. Era conversar, era conhecer. E aí esse universo era completamente distante do meu, da minha esposa também, embora ela tenha convivido com um tio que era transexual, eu gostava muito dela, já está falecido, mas, ou seja, ela tinha um vislumbre melhor do universo, mas também não tinha a ver com ela pessoalmente. Também casou com o primeiro namorado. Sim, era uma coisa muito assim, padrão, né, que a gente pode dizer. E aí, essa realidade nos revelou 3 grandes coisas. A primeira era a nossa profunda ignorância. A gente foi criado em igreja e não sabia o que era aquilo, o que fala, o que é que diz, como é que discipula. Como não desrespeitar. Como não desrespeitar. Mas a gente tinha um convívio muito bom com eles, por quê? Porque a segunda coisa era que eles eram muito de background cristão, eram de origem de cristã. Muitos haviam saído da igreja, sim, católicos ou evangélicos. Sim. E por último, você tinha aquela ideia de que toda vez que eles tentavam ir até a igreja não estava preparada. Então, a frase, sim, que eu mais ouço nos últimos 20 anos é: a igreja não está preparada. E foi esta frase que nos motivou a buscar conhecimento, formação, entender aqui e fora, nos Estados Unidos, no Canadá, na época, o que estava acontecendo de ministérios que trabalhavam nessa área, para poder fazer o serviço da igreja, que é o discipulado, o evangelismo de pessoas. Como hoje você constrói uma sexualidade forte, tanto em sexo masculino, sexo feminino, dentro da igreja, pastor? Uma sexualidade forte, ela deve ser uma sexualidade bíblica, né? Ela deve, então, tem que ter um parâmetro de ensino. A gente tem muita ignorância sobre os diversos assuntos. Quais são as maiores ignorâncias que você se depara hoje? Eu diria que é uma interface de 2 grandes ignorâncias. O evangelho em si, então o que o evangelho propõe,
aplicado à sexualidade e a própria questão da sexualidade. Por exemplo, vamos colocar assim alguns exemplos. A gente confunde sexualidade com relação sexual, por exemplo. Tá. Então, sexualidade não é a mesma coisa de relação sexual. Sim. Então, quando a gente fala assim, vamos falar de sexualidade... Todo mundo já acha que você está falando de relação sexual. Então ele vai falar sobre sexo. Sexualidade não é sinônimo de sexo. Sexualidade é uma dimensão humana inevitável que está com você toda hora, desde que você nasceu. O seu corpo é sexuado, você desenvolve inevitavelmente a sua sexualidade, que tem a ver com os desejos, com afeto, com o corpo, com tudo ao mesmo tempo, com as relações, com os hormônios, com o prazer, como gerenciar o prazer, como gerenciar o afeto, como gerenciar o desejo. Tudo isso acompanha as pessoas sempre. Então, mesmo a pessoa que vive em abstinência sexual, ela nunca fez sexo com ninguém, ela tem sexualidade, ela está funcionando. Sim. E essa é uma dimensão criada por Deus. Sim. E aí o Evangelho vai nos dizer o seguinte, que Deus criou e veio a queda, né? O pecado original. O pecado, ele não criou a sexualidade, ele faz com que todas as estruturas criadas por Deus são mal direcionadas. A partir de um coração humano que agora já não tem mais Deus e que está caído, né? E aí daí vem todas as nossas inadequações e problemas. E quais as maiores dúvidas que os adolescentes hoje trazem para você? Porque eu vejo que hoje também existe um bombardeio na juventude pela normalização da não identidade. Boa, isso, é muito importante isso. Eu vou até começar a resposta de um outro jeito. Eu acho que é o seguinte, nós vivemos em uma cultura que faz uma espécie de discipulado, eu diria, a partir de toda a produção cultural, principalmente nos mais novos, que vai ensinar 3 grandes temas. A gente acha que os movimentos de sexualidade contemporânea, o movimento LGBT e outros, falam sobre sexo, mas na verdade eles falam pouco sobre sexo e falam muito sobre identidade, que é o que você está trazendo, sobre formação de comunidade e sobre propósito. Então vamos explicar isso aqui. O movimento LGBT, ele acaba ensinando como você deve chegar à conclusão a respeito de quem você é. Então a primeira pergunta do adolescente qual é? Quem eu sou. Quem eu sou. Penso, logo existo. Isso. Já vem os filósofos trazendo isso. Então, é natural essa pergunta. Natural. E aí, como é que você vai chegar à conclusão a respeito da sua identidade? O mundo vai ensinar o seguinte, olha, você é o que você sente. Você é a sua sexualidade. Os seus desejos, afetos, vontades são a essência da sua vida. E se você não der vazão a eles, se você não vivê-los na sua plenitude, você não será uma pessoa autêntica, você não será uma pessoa feliz. E como que entra Paulo quando ele fala assim, eu esmurro a minha própria carne? Paulo está dentro de uma outra cosmovisão completamente diferente desta que a gente está tratando. É uma outra cultura, né? É uma cosmovisão diferente, é uma visão de mundo. Uma visão de mundo completamente alinhada com o Evangelho. Então, para entender a cosmovisão cultural contemporânea, é diferente, é o contrário. Então, como é que você une tudo isso? É exatamente o que a gente precisa entender, identificar a cultura, identificar o que o Evangelho, como é que o Evangelho vai lidar com isso. Então, para Paulo, a sua identidade, ela está relacionada à sua relação com Cristo. Porque, veja, se eu sinto atração pelo mesmo sexo, eu não optei por ter atração pelo mesmo sexo. Ninguém opta por ter atração pelo mesmo sexo. Cada um de nós vamos optar o que fazer com as atrações que temos. Até mesmo a pessoa heterossexual. Todos os heterossexuais, eles convivem com atrações capazes de levar a pecar. Porque se não fosse assim, nós não seríamos tentados. Não casaria. Não, nós não seríamos tentados. Imagina que você case e você nunca mais vê nada atraente no mundo. Não haveria mais tentação. Sim. Então, se o ser humano ele é tentado, é porque existe alguma coisa no mundo que o atrai. Você decide não viver de acordo com aquilo que você sente. Decide não viver de acordo com aquilo que te atrai. Mas eu vivo por aquilo que eu creio. Exatamente onde entra Paulo. Porque o que diz o justo viverá pela fé, né? Paulo, Gálatas 2:20, dizia, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E ele fala assim, e o viver que agora vivo neste corpo, vivo pela fé em Cristo Jesus.
Então, essa é a diferença. A identidade baseada no que eu creio, a identidade baseada no que eu sinto. E essa eu diria que é a maior mentira contemporânea. Muitos pais nem sabem que ela existe. Porque a gente acha que o mundo está discutindo só sexo. Ele está discutindo sexualidade como comunidade. Sexualidade como base da identidade da pessoa. Então, como que você trabalha essa identidade nesse ambiente hoje que existe tanta influência? Aliás, o influenciar se tornou até uma profissão. É verdade. Então, você precisa de uma presença fiel na cultura. A igreja precisa ter uma voz que discipula as pessoas a partir do evangelho. Então, vamos lá. Se eu sinto algo, eu não devo desprezar o que eu sinto. Então, se chegar um adolescente comigo e falar, olha, eu tenho atração pelo mesmo sexo, eu não vou dizer para ele, isso aí é irrelevante, esquece, deixa para lá, finge que não existe. Chegam muitos jovens para você com essa dor? Muito. Mas todas as igrejas... Sim. Em pessoas, inclusive... Mas que você virou uma referência, né, Sim, pastor? e também de famílias, né? Pais e mães que têm filhos que acabam assumindo, né? Saindo... A expressão que se usa é sair do armário, né? Sim. E às vezes foram criados na igreja. Essas famílias sofrem muito com vergonha, com culpa, com dor, por falta de conhecimento até, por ter uma abordagem às vezes muito ruim da teologia, às vezes, né? agressiva. É um luto, né? Muitas famílias sentem um luto, não porque a pessoa morreu, mas é porque... A gente também em luta das expectativas, né, da idealização. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E é preciso sepultar esse filho ideal para poder amar o filho real. Porque e esse processo é difícil. Para todo pai. Para todo pai, imagina nessas circunstâncias. Mas voltando, só concluir a pergunta principal que você fez, né, com relação à identidade. Então, não é desprezar o que a pessoa sente, é entender o seguinte, por mais relevante, importante, que seja uma característica nossa, em qualquer área, em qualquer coisa, esta característica ela não pode se tornar a base da nossa identidade, porque senão ela se torna, porque esse lugar, melhor dizendo, ele é um lugar sagrado, ele pertence a Cristo. Para o cristão, a sua identidade diante de Deus, ela não está baseada no que ele sente, embora o que ele sinta seja importante. E não deve ser escondido, negado, mas simplesmente deve ser enxergado a partir daquilo que ele crê, que é a sua relação com Cristo. Isso é muito verdadeiro. Isso é muito importante. Isso é muito verdadeiro e eu acredito que isso precisa ser comunicado de maneira clara para essa geração. Exatamente. Quando a nossa identidade está claramente edificada num alicerce inabalável, vai vir o vento, vai vir a tempestade, porque também tentação ela não se direciona só para o aspecto da sexualidade ou sexual. A tentação ela pode acontecer em qualquer momento. A preguiça pode ser uma tentação. Sim. Né? Todos são tentados, inclusive na sexualidade. Tanto que na oração do Pai Nosso, quando Jesus faz a oração, qual é o pedido diário? Que Ele nos conduz a orar. Não nos deixeis cair em tentação. Como homem, ele tinha essa consciência da tentação, né? Claro. E foi tentado, inclusive, pelo próprio Satanás. E quando você vai trabalhando essa clareza porque o culto ele é racional, né, pastor? Essa clareza de raciocínio, essa clareza do que é a Bíblia dentro da identidade pessoal, dentro da restauração da alma, há uma transformação do relacionamento com esse desejo? Ou existe uma paz com essa condição que chega até você? O que o Evangelho oferece é nos tornarmos discípulos de Cristo. Jesus disse o quê? Vá por todo mundo, pregue o Evangelho e faça discípulo. Então ele não disse assim, olha, vai lá e case todo mundo. Então eu não sei como casar todas as pessoas. Tem gente que vai casar? Vai. Tem gente que não vai casar. Eu posso produzir uma atração heterossexual. Eu tenho atração, imagina que eu tenho atração homossexual exclusiva. Você vai fazer o quê para eu ter atração heterossexual? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não tem um processo para você ter atração pelo sexo oposto. A Bíblia te oferece o seguinte, você quer se transformar num discípulo de Cristo? Tem um caminho. E ele diz o seguinte, se você se transformar num discípulo de Cristo, você tem a vida. Caminho, verdade e vida. Você tem a vida, você é pleno. Você vai viver os planos de Deus para a sua vida. Agora veja, como é que eu sei
que alguém é discípulo de Cristo? Essa pergunta é muito importante. Pelos frutos. Como é que a gente mede, né? Onde eu tenho que chegar para dizer assim, agora cheguei, eu sou um discípulo de Cristo? Porque Paulo trata completamente o comportamento. Então vamos lá. Tem um texto muito interessante que é Lucas 14, 25 e 26, que Jesus fala o seguinte, que se você quiser ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. Ele diz assim, você tem que me amar mais que o seu pai, que a sua mãe, que a sua esposa, que os seus filhos, que os seus irmãos, mais do que a sua própria vida, porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Porque nós somos sempre discípulos, seguidores, devotos daquilo que amamos mais. Então Jesus ele só é Senhor da nossa vida se nós amarmos Ele mais do que a nós mesmos, mais do que a tudo. Então o discípulo, ele é aquele que, salvo pela graça, está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si, independente da atração que tenha. Porque o discípulo ele não vai mais viver segundo o que sente, mas segundo o que crê. Ele vive segundo o que crê enquanto convive com aquilo que sente. Mas isso é uma realidade muito mais complexa, é verdade, na questão da atração pelo mesmo sexo. É madura, é difícil, não é a mesma coisa, porque tem vários estigmas, eu entendo, né? Mas todo mundo também passa por isso, porque todo mundo tem sexualidade, todo mundo tem atração capaz de levar a pecar. Se a gente disser que não tem, a gente vai se tornar soberbo. Não, vai cair, inclusive. A maneira mais fácil de você cair é você falar nada me tenta. A arrogância, ela antecede a queda. Por isso que a Bíblia já diz para você nem chegar perto do mal, né? É verdade. Foge da aparência do mal. Parece mal, você já atravessa a rua, já procura teu caminho, que ali não é teu caminho. Então, os ambientes, muitas vezes... Porque a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Com certeza. E as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E eu acredito que às vezes as pessoas não entendem, aí falta uma vacina que a gente com pastores, pais, mães, e também não é só os pastores, porque às vezes eu sinto que os pais estão delegando isso à igreja quando o teu filho vai aprender a ser servo de Deus pela qualidade de servo de Deus que você é dentro de casa, né? Então é uma responsabilidade o teu testemunho de vida para os teus filhos, né, pastor? Sim. E quando você demonstra dentro de casa, de maneira espontânea, de maneira natural, o prazer em servir a Deus, você também desperta um prazer genuíno que Deus colocou a nós, homens, que é o prazer da renúncia por amor a Deus. É prazeroso também, não é um peso, não é uma obrigação. Por que você deixa de fazer? Porque eu amo a Deus e isso me é prazeroso, né? Dizer não para o pecado, saber fazer boas escolhas por amor a Deus. Agora, quando não se tem a consciência de que as conversações, as más conversações, elas vão corromper algo que é tão difícil de se construir, que são os bons costumes, que é onde a gente vai absorver os bons costumes em bons ambientes, né? Então precisa ser na igreja, precisa ser em casa, precisa ser numa família estruturada em Cristo. E às vezes aquele bom costume que foi talhado ao longo de uma vida, ele começa a ser corrompido pelas más conversações. E hoje está muito fácil por causa do mundo digital, né, pastor? Uma parte da identidade adolescente é projetada no grupo, né? E às vezes quer ser aceito, né, pastor? Tem o quer ser aceito, tem a questão de diferenciação dos pais, uma certa rebeldia. Que é natural, né? É natural por causa do coração caído, né? Não, assim, nem da psicologia, vamos dizer assim. Porque como pastor presbiteriano, a gente consegue, todo mundo está depravado, né? Depravação total, né, do ser humano, sem a salvação de Cristo, todo mundo merecia o inferno, né? Então, assim, natural neste sentido, que o coração ele é rebelde e se a graça de Deus não alcança, ele vai produzir rebeldia e desobediência. Agora, o que você estava falando, então, a projeção, né? Eu quero ser aceito, eu vou aprendendo segundo um padrão que não é bíblico. Agora, as famílias, eu tenho muita compaixão das famílias, que são às vezes pastores, eu atendo muitas famílias me procuram, líderes de igreja, pastores, que criaram os filhos na igreja, ensinaram, viveram uma vida normal no lar, né? Dentro dos seus erros e acertos. E os filhos desenvolvem uma série de relações com essa questão da sexualidade diferentes do que eles imaginavam. Por que você acha que isso acontece? Porque o ser humano ele é inédito, ele é irrepetível, ele é um ente
que vai elaborar a sua realidade, vai tomar suas decisões na medida que ele vai se tornando autônomo, e ele não vai ser substituído. Lucas 15 tem a parábola do filho pródigo. Sim. O filho pródigo é filho de um pai ruim? Não. Não, é Deus, né? É Deus. É Deus. É Deus. Ele olha para Deus Ele e tem fala... 2 filhos. Isso. Mas ele e sabia os dois que... estão com problema, né? Os dois estão com problema. Um que se acha rejeitado e outro que não quis ficar. Mas ele sabia o caminho de volta. Sabia, não, claro. Ele tem o testemunho dos pais. Correto, legal. Mas os pais sofrem muito porque, às vezes... Tem o peso da acusação vem. Da culpa. E você palavra quer é tirar culpa. esse peso da culpa, Isso. porque não é responsabilidade. Se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse... Você convive muito com essa dor? Muito. Não, de jeito nenhum, né? Eu acredito que, muito. assim, quando a Bíblia diz... Eu tenho 4 filhos, né? E a Bíblia diz assim, ensina o caminho para que ele não se desvie. Que é diferente de ensina o caminho quando ele se desviar de saber para onde voltar. Não, ensina o caminho para que ele não se desvie. A responsabilidade do pai e da mãe cristã, quando a gente apresenta os nossos filhos a Deus, é inculcar, ensinar, apresentar o caminho. Mas a salvação ela é individual. Claro, né? claro. A escolha é individual. Os pais não mudam os filhos, né? Quando eles já estão ali equivocados. Os pais, eles são chamados a serem um testemunho do Evangelho. E o testemunho qual é? O amor. O amor, exatamente. Porque não amarmos uns aos outros, seremos reconhecidos como filhos de Deus. Exatamente. Então, precisa amar. Com certeza, Então, tem muito relato, assim, de agressividade, de negação. Eu lembro de um pai, uma vez, me procurou e falou assim, olha... eu era instrutor da Marinha e toda vez que entrava um recruta que eu considerava efeminado, eu o torturava. Ele disse para mim, o que é um crime, né? E ele estava conversando comigo porque tinha passado aí uns 20 anos e o filho dele havia dito que era homossexual. Eu estou falando de uma pessoa da igreja. E eu olhei e ele falou assim, eu só sinto raiva. Eu falei, olha, ok, é o que você sente. O que você sente é o que você sente, é melhor que você diga o que você sente. Mas raiva não será suficiente. Não. Se você tem certeza que o seu filho precisa aprender do Evangelho, mas você também precisa. Então, aquele filho estava levando o pai a uma compreensão do Evangelho que ele nunca teve. Porque quando é filho do outro... tudo bem. Aí a gente, né, trata critica, de um jeito. Julga, Exatamente. condena. Aquela família ali... Os meus filhos têm um monte de problema, mas eles são héteros. Olha aquela família ali, se eu tivesse sabido criar... Se existe essa condenação no nosso meio, pastor? Condenação, não existe um amor genuíno? Não, eu não estou dizendo que não existe amor genuíno. Eu estou dizendo que no meio do amor genuíno tem a fofoca também. Porque o povinho gosta de fofocar. Eu estou falando de nós, né? Eu não estou falando de outra coisa. Eu sou pai da igreja. Eu também sou parte da igreja, mas eu acredito que eu, pelo menos, procuro nunca trazer o julgamento, porque, pessoalmente... Eu sei que quando eu julgo, eu estou atraindo justiça sobre a minha vida, o julgamento no mesmo peso. Então, tem coisas que eu tenho temor de Deus. A igreja, eu tenho temor de julgar, porque eu não quero trazer esse peso de julgamento para a minha vida. Então, aí cada um tem a sua relação com o temor de Deus, né? Eu acredito que sempre, acima de tudo, né? Eu quero ouvir a opinião do pastor para a gente concluir essa pauta polêmica hoje aqui no Bispo Fé em Família, é que a maior expressão da partícula divina de Deus na Terra, sempre vai ser o amor. O amor não pode ser reproduzido, o amor não pode ser falseado, o amor não pode ser manipulado. Ele é a essência mais genuína que Deus nos permite como homens. Eu acho que é o sentimento mais elevado que Deus permite que o homem carregue dentro de si. E através do amor, você vai encontrar todos os caminhos de reconciliação, de transformação, de restauração. Porque quando a Bíblia classifica ali de maneira tão linda, e a gente vê a transformação de Paulo. Quem escreveu 1 Coríntios 13, né? Paulo. É o texto mais lindo sobre amor. Quem era Paulo? Ele era um assassino, né? Sim, verdade. Como é que um assassino cruel, sanguinário, escreve a declaração mais linda de amor? Se eu não falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu seria como o tímbalo que retine. Quer dizer, eu seria completamente vazio. Ele fala que se você desse todos os teus bens por amor ao próximo, ainda assim, se não tivesse amor, você nada seria. É isso aí. Eu acredito que o amor, ele é a única salvação da humanidade.
Jesus, em João 1,14, diz assim que Jesus era, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, ele era cheio de verdade e graça. E o que você está falando é da graça de Deus. Né? Então, para qualquer pessoa, independente da sua atração sexual, da sua situação presente ou passada, Deus não está vendo ninguém como superior, Deus não salva ninguém porque é hétero, não salva ninguém porque é virgem, Deus não salva ninguém porque é bom. Porque então, é divorciado, porque não é. Nada isso conta para a salvação. A salvação é pela graça, é uma obra de Deus. E Ele vai nos convidar a sermos discípulos de Cristo, que é parecer com Ele. Amar como Ele ama, amá-lo mais do que a nós mesmos. Sim. E os rivais de que aparecem na vida, que são os nossos ídolos que a gente precisa tratar. Então, assim, a graça é aquilo que nos abençoa, que nos perdoa, que é a compaixão, que precisa ser espelhado em cada um de nós, evitando a fofoca, evitando, como você falou, o julgamento equivocado. E a verdade também, porque é o desafio de falar a verdade, porque quem ama também vai ter que trazer a verdade. Só quem te ama fala a verdade. E Jesus, ele compunha essas duas coisas. Por isso que ele é o Rei dos Reis, o nosso mestre. É o caminho para a igreja. Porque quando você pensa ali que eu amo como a maestria de Jesus, quando ele está diante daquela mulher pega em flagrante adultério, né? Então, quer dizer, ela está... Ele faz os outros se verem como devedores da graça. Devedores. Aquele que não tiver pecado, E eu acho que isso vale para o resto da vida. E quem não tiver... Se a gente não entender que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, isso valesse mesmo, fazer valer no seu dia, é uma autorreflexão tão importante que gerou em todos ali, mesmo os que armaram uma situação, porque eles foram ali totalmente maquiavélicos dentro dessa situação, gerou o quê? O perdão. Sim. Gerou o perdão. O perdão porque, né, não somos... Quem somos nós para condenar o próximo quando cada um de nós carregamos os nossos próprios defeitos? O que não é a aprovação do pecado, não. É o chamado arrependimento. É o chamado porque ele mesmo conversa com a mulher. Que é o arrependimento dentro de uma área específica, né? Porque é impossível você, não peques mais. Não é que ela nunca mais pecou na vida, porque somos pecadores. Mas naquela área... o perdão a tornou livre, né? Então, eu acredito que o perdão e o amor sempre são os caminhos de libertação da humanidade. A gente precisava praticar isso muito mais, independente, né, da sexualidade humana. Está faltando muito, né, pastor? Com certeza. Está faltando muito, está faltando muito. E, os pastores, graças a Deus, têm a liberdade de se posicionar dentro daquilo que é a verdade bíblica, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa aproximar as pessoas da relação genuína com o amor de Deus, porque a partir do momento que você, que está nos assistindo, ouvindo essa conversa, tiver uma experiência, é a experiência de Paulo. Ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Aliás, ele se torna de perseguidor em perseguido e ele aceita a missão, então, de agora sofrer por amor ao Evangelho, né? Então, isso é essa renúncia tão linda, tão maravilhosa. E que quando você encontra o teu chamado da voz de Deus, que ela é tão transformadora, ela realmente te gera uma devoção extrema. A gente vai aprender a amar a Deus mais do que a tudo. E isso é o que nos transforma, porque nós sempre obedecemos aquilo que amamos mais. Nós sempre obedecemos. O que nós fazemos é reflexo daquilo que mais amamos no nosso coração. Então, se você quer transformar o que você faz, você precisa começar perguntando para quem você vive, quem você ama mais, quem você confia para ser feliz. Se a resposta for eu mesmo, eu vivo de mim para mim mesmo, eu confio em mim, aí tem um problema. Vai cuidar do teu ego, aí vai ser difícil. A sua vida vai refletir o que você ama no seu coração. Meu pai fala sempre isso, que nós somos apenas reflexos dos nossos deuses interiores. Isso é uma dos frase nossos amores, exatamente. Aquilo que é idolatria. Aquilo que é a tua idolatria. Agora, quando você coloca Deus, porque Deus, ele é democrático, né, para todo mundo. Mas só tem uma coisa que ele não divide com ninguém, né? A sua glória. É o lugar dele, a glória dele, né, pastor? Então é isso, muito boa a conversa. Gostei, pastor, gostei de conversar com você. Parabéns pela ousadia de trabalhar esse assunto e pela humanidade de entender que isso não é uma característica voluntária, muitas vezes... Você escolhe o que faz com isso, como você vai lidar, e a gente é chamado por Deus a nos arrependermos dos nossos pecados,
a virarmos discípulos de Cristo. E trazer uma paz para esse assunto que às vezes gera tantas dores dentro E aí eu do queria só para terminar chamar 2 públicos, que é a liderança da igreja, que a gente tem um foco muito grande em capacitação de liderança, principalmente na nossa formação online. Legal. A gente tem uma formação online lá no link da bio do Instagram. David_Hiker. Isso, escreve com ali I, no né? bio já tem Hiker, tá aí na tela. A gente chama de box de formação, tem o box 1.0 e o 2.0. 1.0 é adultos e família, com a questão da atração pelo mesmo sexo. E o 2 é focado em criança e adolescente, para discutir isso com esse público. Não só isso, mas com todas as outras questões da sexualidade. E outro público são famílias, né, que estão passando por isso dentro de casa, que precisam de apoio, de ajuda, às vezes se sente só, muita culpa, como a gente conversou aqui. E tem uma comunidade dentro desse contexto? Que legal. Tem a formação, que são os cursos, nós desenvolvemos nos últimos 19 anos de trabalho. É tudo muito rico, tem depoimentos, testemunhos, as aulas estão todas lá. E você acaba tendo uma visão mais saudável teologicamente, né, porque as pessoas às vezes falam umas coisas assim que não tem muito na Bíblia, então é importante alinhar liderança e as famílias. Dá uma dó, né? É uma dó, às vezes. Graças a Deus que Deus também dá voz no digital, que para mim é um campo missionário, para pessoas que têm solidez de formação cristã. Mas às vezes a pessoa tem tanta visualização, poderia estar falando tanta coisa boa, está falando tanta besteira e causando um desserviço para o evangelho, né? Infelizmente. Mas aí vocês de casa já procuram pessoas que estão realmente aprofundadas dentro daquilo que é a nossa maior missão, né? Que é anunciar a volta de Jesus Cristo, né, pastor? Na verdade, é a missão do pastor, né? A missão do pastor é levar salvação de vidas, né? É o evangelho. É o evangelho, essa é a nossa missão. Muito bom, adorei a conversa. Hoje, pastor David Hiker está no Instagram, está no QR Code também, para você que tiver interesse, para você que sente necessidade de trabalhar esse assunto, às vezes desconfortável. Quando você trabalha isso com conhecimento, ele se torna um assunto natural. E eu acredito sempre assim, pastor, que você não precisa tratar. É assim, você não vai, às vezes a pessoa tem medo de um vírus, você não vai tratar o vírus, você vai tratar a saúde do teu corpo. Claro. Então, quando você trata a saúde, aquilo que é uma enfermidade, ela não consegue te ferir. Então, quando você tratar de maneira saudável assuntos desconfortáveis, aquilo que vem como dores, mágoas, religiosidade, preconceito, ela vai deixar de ferir a tua família, às vezes de uma maneira tão, às vezes irreversível, né? Pastor? É isso mesmo. Isso gera suicídios, isso gera morte, sim. gera de cuidado. Divisão entre as famílias, né? De pais que não falam mais com os filhos. Então gera muita dor dentro do nosso meio. Isso, e é triste ver isso dentro do nosso universo, que a nossa base é a salvação. Que bom, gostei muito da conversa. Agora, gente, eu quero fazer um convite muito especial para você, para que você continue ligadinho aqui na nossa programação, entendendo que de tudo aquilo que a gente deve guardar, Deus nos dá uma direção tão clara, que você guarde a tua mente e o teu coração. Talvez você esteja perguntando, mas como é que eu vou guardar a minha mente e meu coração? Através da paz. E a paz, ela só é transmitida aos nossos corações através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sedimentada porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, tudo que a gente conversou, tenho certeza que te inspirou. Mas todos os domingos nós transmitimos pelo rádio, pela televisão, em todo o Brasil, a palavra de Deus, que agora eu tenho certeza que vai entrar na tua casa e sarar a tua alma e edificar a tua caminhada espiritual. Então agora eu vou ficando por aqui, agradecendo o teu carinho, a tua audiência, a minha equipe, a tua companhia e te convidando para continuar junto com a gente na celebração da família. Domingo que vem eu estou de volta às 2h da tarde. Chama os teus vizinhos, chama os teus amigos, conta para tua amiga de trabalho, para o teu amigo que tem conteúdo bom de domingo para você assistir com a tua família. Você acompanha também pelo YouTube e a Rede Gospel sempre te levando para mais perto de Deus. Eu ficando por aqui. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Até domingo que vem. Fiquem com Deus.